Mais de 2 anos após a morte da menina Hind Rajab, de 5 anos, na cidade de Gaza, as forças de defesa de Israel anunciaram uma investigação criminal sobre o incidente. Os militares dizem que as tropas atiraram em um veículo que se aproximava deles, matando 5 membros da família Hamada. Hind e sua prima sobreviveram inicialmente, passando horas ao telefone com socorristas palestinos para que fossem resgatá-las. A ambulância enviada também foi alvo de tiros. 12 dias depois, os corpos de Hind, seus familiares e 2 socorristas foram encontrados na região. As forças de defesa de Israel dizem que a investigação vai examinar possíveis falhas na coordenação do deslocamento da ambulância. Não divulgaram mais detalhes enquanto o processo está em andamento. Bem, aqui no estúdio ainda está comigo o Major-General da Reserva Eitan Dangot. E agora se junta a nós o correspondente sênior da I24 News, Oren Altman. Eitan, quero começar com você, porque as forças de defesa de Israel haviam negado envolvimento anteriormente, dizendo que meses depois, uma investigação preliminar concluiu que suas forças estavam, abre aspas, não estavam presentes perto do veículo ou dentro do alcance de tiro do veículo. Então, por que 2 anos depois estamos vendo essa investigação ser realmente reaberta? Primeiramente, eu não estou tão bem informado sobre esse caso. Mas o que isso mostra? Mostrou que as evidências, os detalhes, ao longo desse período. Além disso, lembre-se, 2 anos atrás, estávamos em um campo de batalha. Estávamos em uma guerra. E isso está acontecendo só no último mês. Você pode sentar, perguntar e investigar mais, talvez de forma mais específica. Claro, gostaríamos de ter uma decisão assim, e eu deixo essa decisão de reabrir isso mais cedo em suas mãos. Mas nessas circunstâncias, antes de tudo, você está em uma guerra. Então pode ser uma situação assim. Acho que o mais importante é continuar com essa investigação e trazer a verdade à tona. E isso é algo que nós ensinamos aos nossos soldados, comandantes, para que saibam que tudo o que deve ser, digamos, nada que ainda gere dúvidas, será encerrado até fecharmos o ciclo. Então é melhor fazer isso agora do que antes. E é melhor trazer as evidências e a verdade, para saber o que está acontecendo lá. E eu recomendo ficar até o final. Se eu puder ter mais um minuto em relação às suas perguntas para Samer sobre a situação em Gaza e na região. Samer é muito lógico e as palavras dele fazem muito sentido para mim e para outras pessoas. Mas essa não é a realidade. Temos que lembrar também, em 2007, houve eleições e eu ouvi as mesmas vozes. Naquela época, eu estava em reuniões muito sensíveis com os palestinos. E o que isso nos trouxe? Naquela época, trouxe terrorismo, o Hamas controlando Gaza, a Fatah sendo expulsa de Gaza. E o que você diz agora? É melhor agora ir passo a passo. Primeiro de tudo, entender como Osama declarou ou falou sobre desarmar o Hamas. O que isso significa? Isso significa que existe um processo. Quem ainda, vamos fazer isso, seja a liderança atual do Hamas, Khalil al-Hayya no topo. Isso deve ser sobre as atividades dele. No dia 7 de outubro de 2023, se eles estarão lá ou se vamos construir uma nova organização. Antes de construir uma estrutura, antes de dar às pessoas uma nova administração e um novo caminho, haverão as mesmas ideias de antes da guerra, durante a guerra e agora. E Israel precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa que vai ser decidida. É um momento muito sensível com os Estados Unidos em relação à discussão. E uma coisa está faltando. Quais são realmente as exigências de Bibi Netanyahu em relação a Gaza para o futuro? Isso não chega para nós em hebraico. Talvez eles recebam isso em inglês. Tudo bem. Bom, eu realmente aprecio o que você disse em relação a essa investigação, já que as eleições ainda estão por vir. Mas essa investigação está acontecendo agora. Ou 2 anos depois, as FDI ainda estão acompanhando os erros da guerra. Mas a comunidade internacional está ouvindo? Por que essa história específica ganhou tanta atenção internacional? Houve um filme, The Voice of Hind Rajab, que foi indicado ao Oscar. Então, mesmo com esse acompanhamento da investigação, isso vai fazer alguma diferença na comunidade internacional? Certo. Agora não é só um filme, Nicole, mas existe toda uma fundação, a Fundação Hind Rajab, como sabemos, certo? Perseguindo soldados israelenses, como eles vêm, até os confins da terra, para, como eles dizem, levá-los à justiça.
Eles divulgaram um comunicado à imprensa após o anúncio da abertura da investigação. Olha, Nicole, por um lado, eles presumem o pior sobre o exército israelense. Eu presumo o melhor, certo? Diante de qualquer dúvida, eles partem da pior suposição possível sobre as motivações do exército, sobre suas práticas e sobre o que ele quer alcançar. Eu sou israelense e, sinceramente, faço o oposto. Eu presumo o melhor das Forças Armadas deste país. Mas além disso, Nicole, uma das alegações que eles fazem é que dizem que isso vai ser uma investigação de fachada. Israel raramente abre investigações. As investigações não são sérias. E sobre esse ponto, e eu estou interessado no que Eitan tem a dizer sobre isso, há uma relutância neste país em realmente levar soldados a julgamento e condená-los. Existe muita simpatia pelos soldados em combate. Existe muita compreensão diante das ameaças que eles enfrentam. Muitas vezes, esses são nossos amigos e vizinhos, em muitos casos, servindo como reservistas. E há uma verdadeira relutância em Israel em levar soldados a julgamento e condená-los, em alguns casos, na opinião de algumas pessoas, mesmo que as evidências sugiram o contrário. Agora, como você disse, Nicole, estamos no meio de uma campanha eleitoral. Certamente os resultados dessa investigação não sairão no período de 2 meses e meio até a realização da eleição. Mas existe essa relutância aqui. E nesse ponto específico, eu acho, francamente, que a Fundação Hind Rajab tem algum fundamento. Eitan, você gostaria de comentar brevemente sobre a possibilidade de realmente levar alguns dos soldados israelenses a julgamento por alguns dos erros que acontecem no campo de batalha? Primeiramente, quando você envia um soldado para o campo de batalha, você tem que dar a ele todo o apoio e o acolhimento do país, porque ele precisa ser apoiado, já que ele vai dar a vida para defender o seu país. E essa é uma das coisas básicas que eu, como comandante, com meus soldados, vou continuar fazendo, espero, por gerações. O soldado deve saber que estamos apoiando ele. Mas, na verdade, existem coisas muito claras que são ensinadas com clareza aos soldados durante o treinamento e os estudos. E também esse tipo de investigação não é para levar os soldados a julgamento, é para analisar as decisões dos comandantes durante esse ato, se foi de uma forma que levou, digamos, a uma decisão nessa área. Enquanto, na verdade, poderia ter decidido de outra forma. Se ele tivesse outra informação de inteligência, quais eram os relatórios que ele recebia do campo, se ele podia esperar ou não esperar, e tudo deveria ser calculado. Não é fácil, mas acho que, mesmo sendo tarde demais, nós vamos verificar, aprender com isso. E o objetivo final não é, na minha opinião, aparecer na TV no exterior e dizer eles estão mandando alguém para a cadeia. Não, antes de tudo, é para mantermos as nossas mãos limpas, para que a forma como educamos nossos soldados continue sendo uma maneira humana de defender e de agir com humanidade em relação a civis ou outras pessoas. Então, essa é a parte principal. E talvez tenham ocorrido erros. Eu realmente não conheço esse caso, mas isso deveria ser feito pelo menos nessa circunstância. 2 pequenos pontos, Nicole. Primeiro de tudo, veja, em uma guerra tão extensa, longa, intensa, complicada e desafiadora como os combates em Gaza, acho que todos nós temos que reconhecer que vão acontecer erros e talvez até crimes. Que entre as dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de israelenses que serviram na faixa de Gaza, pode muito bem haver entre eles alguns criminosos. E eu acho que, como sociedade, e não estou dizendo que essas pessoas em particular, Deus me livre, cometeram um crime, não estou dizendo isso. Mas o conceito de que pode haver pelo menos um punhado de criminosos de verdade, entre essas pessoas que cometeram crimes reais, é algo ao qual, como sociedade, acho que precisamos estar abertos. E em um nível prático, e o comunicado de imprensa da Fundação Hind Rajab deixou isso claro. Por isso eles estão pouco preocupados com essas investigações do ponto de vista deles. É que quanto mais Israel, o exército israelense e o sistema judiciário provarem ser capazes e competentes para conduzir investigações reais, Israel e os israelenses ficam menos expostos a tribunais internacionais e a procedimentos jurídicos internacionais. Agora o TPI, eles olham, antes de tudo, se isso foi feito dentro do país, em termos de processar crimes, e devem respeitar isso se essas investigações e esses processos foram conduzidos de maneira apropriada. O que é importante é que eles estão acontecendo, mesmo que seja 2 anos depois, como Eitan deixa claro ao afirmar. E no final das contas, Eitan Dan trouxe uma perspectiva interessante sobre o que realmente está acontecendo quando se trata do campo de batalha e dos erros de guerra que Israel continua investigando. Infelizmente, quando você abre fogo, tudo muda. Certamente, como continuamos vendo em todas as nossas frentes. Bem, obrigada às duas por estarem comigo.